Gostaria de convidá-los, nesse instante, a juntos abrirmos nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. É uma alegria para nós revermos os irmãos e podermos compartilhar da palavra do Senhor. A nossa expectativa e esperança é que Deus, por sua graça, fale com você assim como Ele tem falado comigo. Esse texto, ele tem ardido em meu coração, eu já o compartilhei no Crescer, lá na casa de Marinaldo. Já compartilhei aqui também, num encontro de oração, de forma devocional. E hoje, talvez de uma forma mais sermonária, eu gostaria de trazê-lo a lume mais uma vez. Livro do profeta Jonas. Assim como eu fiz na semana passada à noite, eu quero pregar um sermão panorâmico. Então nós vamos discorrer aqui pelos 4 capítulos do livro de Jonas. Obviamente que diferente do livro de Jó, que são 42 capítulos, esse aqui são apenas 4. Então há uma grande possibilidade de eu pregar bem mais rápido. Jonas capítulo 4, a partir do versículo 6. Jonas capítulo 4, nós faremos a leitura do versículo 6 até o versículo de número 11. Jonas 4, do versículo 6 ao versículo de número 11. Se você encontrou, diga amém. Vamos colocar de pé mais uma vez. Vamos ler essa porção das Escrituras. Jonas 4, do 6 ao 11. Quero convidá-lo a fazer essa leitura de forma uníssona. Então, todos a uma voz, leremos o que nos diz a palavra do Senhor. Versículo 6, vamos juntos? Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, nos colocamos diante da Tua presença e suplicamos a Tua graça. Vem, ó Deus, e ajuda-nos com o auxílio e com a unção do Espírito Santo, para que possamos ministrar da parte do Senhor para os homens. Unge, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, a minha boca, Senhor, para que aqui eu não fale daquilo que está propriamente na minha vida, no meu coração, ainda que isso seja inerente àquilo que o Senhor já tem falado comigo, mas, sobretudo, que haja um compromisso do meu coração em ser fiel ao texto sagrado e expor tão somente a Tua palavra. É a nossa oração em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Eu não preciso me delongar na apresentação de Jonas. Você que cresceu na igreja, certamente já ouviu muito sobre este personagem, cujo livro recebe o seu nome. Aquele profeta, conhecido como profeta fujão, que foi parar no ventre de um grande peixe por causa da sua desobediência e por causa da rebelião do seu coração. Obviamente que a minha proposta aqui não é trazer um sermão biográfico, eu não quero apresentar Jonas, porque, na verdade, esse livro não fala primeiramente de Jonas.
Jonas não é o personagem central do livro que ele carrega com o seu nome. O personagem principal, o protagonista dessa história é o Senhor nosso Deus, como Ele o é de toda a Escritura. Deus é o centro de toda a narrativa, Deus é o centro de toda a revelação, toda a Bíblia fala sobre Ele. Todos os personagens que aqui estão, por mais icônicos que pareçam ser, são apenas coadjuvantes nessa grande história onde o nosso Deus está se revelando e revelando os seus propósitos salvíficos para nós. E eu queria então, começando do capítulo 1, fazer um apanhado geral desse livro. Queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Jonas, e nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Em cada um dos capítulos eu quero destacar aquilo que eu entendo como sendo o ápice, ou pelo menos a mensagem central de cada um desses capítulos. O capítulo 1 destaca-se por causa da rebeldia do coração desse profeta. E nós vamos ler do versículo 1 ao 3 o que diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos ler juntos o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Houve uma ordem explícita de Deus, um chamamento que desceu ao coração do profeta. A voz do Senhor ressoou aos seus ouvidos, dizendo assim: levanta-te, dispõe-te, e vai para a grande cidade de Nínive, a capital da Síria, uma cidade truculenta, de um povo mau, impenitente. Vá ser meu mensageiro lá, leve a minha palavra até eles. Diz a palavra que de forma quase que jocosa, Jonas se dispôs. Veja que o texto diz, a palavra do Senhor foi: dispõe-te e vai para Nínive. Aí o versículo 3 começa dizendo assim: e dispôs-se Jonas, não para ir para Nínive, mas para seguir os caminhos do seu próprio coração, para seguir a sua própria rota, para se endereçar no seu próprio rumo. O texto começa então com a declaração de que Jonas estava indisposto para atender ao chamado do soberano Deus. Parece que isso assume um tipo de padrão naquilo que nós conhecemos como chamado profético. Se você volta lá atrás, quando Deus chamou Moisés, ele também se mostrou um tanto quanto reticente. Deus disse assim: olha, você será a minha voz nos palácios de Faraó, você falará em meu nome. E o que é que Moisés diz, pelo menos no primeiro momento, para Deus? Eu sou pesado de língua, Senhor, eu não sei falar bem, manda outra em meu lugar. E Deus, para resolver o problema daquele homem cheio de desculpas, diz assim: tá bom, vou levantar Arão, você fala para Arão e Arão fala para o povo. Se a gente vai seguindo a sequência bíblica, Josué parece estar amedrontado. Ele está naquele período ali interregno, de interregno entre governos. Moisés morreu e agora ele tem que assumir o comando e a regência do povo. O seu coração teme profundamente. E então Deus tem que exortá-lo, dizendo assim: olha, seja forte e corajoso. Havia uma timidez instalada no coração daquele homem, mas Deus então tem que exortá-lo, contrapondo este sentimento de aparente desculpa. Se você caminha um pouquinho, você deve lembrar de Jeremias. Quando Deus o comissiona, ele de igual forma diz assim: Senhor, eu sou muito jovem e não passo de uma criança, é melhor o Senhor levantar um outro alguém. E então Deus o repreende, dizendo: não digas, não passo de uma criança, porque a todos quanto eu te enviar, tu irás, e tu falarás. Se você lembrar de outro personagem, certamente você vai ver que é um padrão. O homem tentando se esquivar do chamamento do Senhor. Lembro-me também de Isaías. A Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E quando ele contempla o Senhor em sua majestade, ele fica maravilhado. E ele ouve a voz de Deus o conclamando. E no primeiro momento, ele diz assim: Senhor, eu sou pecador demais. Eu vi o rei,
Mas eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus, eu não sou digno, passa para outro. Ao que Deus vem com a sua graça, diz que um anjo tira uma brasa do altar, toca em seus lábios e diz: perdoados estão os teus pecados. E então, depois disso, resolutamente, quando ele ouve o ressoar do chamado de Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas parece que essas posturas reticentes não ficaram com os antigos profetas. Nós também temos esta tendência e esta inclinação de ficarmos fugindo daquilo que Deus nos comissiona e delega. Eu acho que você já ouviu alguém dizendo isso, ou mesmo já disse: não, eu acho que eu não sou a pessoa mais adequada para servir nesse ministério ou naquele outro. É melhor fulano de tal, eu já estou cansado, não sou pecador demais, eu não tenho a habilidade, a destreza. O tempo todo nós incorremos no pecado dos antigos profetas, de desviarmos de nós a responsabilidade que o próprio Deus nos imputou para o servirmos com os nossos dons e talentos. Jonas, portanto, é esse camarada que Deus está chamando e ele está tentando correr para outros rumos. O que justifica, talvez, esta tentativa de fuga de Jonas? Talvez não seja o mesmo caso que nós. Existem outras justificativas, mas o ponto é que não ficou nele esse desviar do coração ao chamado que de Deus ouvimos. Mas, para além disso, há algo pecaminoso acontecendo aqui. Há uma indisposição à obediência. Não é simplesmente um capricho de Jonas de dizer assim: não, eu não quero fazer isso para fazer aquilo. Ele está sendo desobediente. E você sabe que toda desobediência é pecado, não importando a sua natureza ou forma. Jonas está tomando um rumo pecaminoso, de desobediência a uma ordem do soberano Deus de toda a terra. E a desobediência de Jonas o leva a circunstâncias trágicas. Você deve lembrar a continuidade da história. Ele chega no porto da sua cidade, e eu não o vejo aqui com o bilhete comprado. O texto diz que ele chega lá e ele tem que comprar o bilhete na hora. Ele não está com uma viagem programada, não eram férias. Ele estava dizendo assim: Senhor, o Senhor me chamou agora, mas eu estava com a viagem aqui marcada com a família, então quem sabe no próximo mês, Deus. Não é isso que está acontecendo. Há uma indisposição deliberada, ele quer fugir, ele quer sair da presença do Senhor. E eu o ouço então chegando no porto e gritando, dizendo assim: qual é o primeiro navio, qual é a primeira embarcação que está saindo? E talvez alguém de um dos convéis ali grita assim: olha, navio para Tarsis saindo agora. Jonas então às pressas compra a sua passagem e entra naquele barco. Diz o texto no finalzinho do versículo 3, que o objetivo último daquela viagem era fugir para longe da presença do Senhor. Não bastando isso, diz que quando ele entra naquele barco, ele procura o porão. Ele quer se esconder ao máximo. Ele quer ficar talvez longe das vistas do Todo-Poderoso, e como se não bastasse fugir para uma região que não fazia parte dos territórios palestinenses, ele agora se infiltra naquele navio e vai para o lugar mais sombrio, mais escuro, para o porão daquele navio. Quem sabe aqui Deus não me verá. Talvez fosse isso que pensou o profeta em subestimação ao Deus Todo-Poderoso. Quando eu olho para Jonas, eu vejo repetindo aquilo que os nossos primeiros pais fizeram lá no início da história. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a resposta imediata à queda? Quando Deus vem na viração do dia, a fim de procurar uma relação de comunhão com eles, como assim lhe era comum, diz que eles fugiram e se esconderam, porque sabiam agora que estavam nus. Desde então, a desobediência tem nos levado a essas posturas de subestimarmos a Deus, achando que podemos fugir dele ou nos esconder das suas vistas. E nos esquecemos daquilo que foi escrito para nós, pela pena de Davi, quando disse: para onde
fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subir ao mais alto monte, tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se eu tomar as asas da alvorada e me destinar aos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Para onde fugirei do teu espírito? Jonas, que no capítulo 2 cita alguns dos salmos, parece ter se esquecido desse. Que não há como fugirmos da presença do Senhor. Não há como nos ocultarmos dos seus olhos, mas mesmo sabedores disso, muitas vezes nós tomamos o rumo de Jonas e tentamos encobrir os nossos pecados, maquiar a vileza do nosso coração, nos esconder por trás das nossas cortinas religiosas. É isso que nós estamos fazendo o tempo todo, porque o pecado nos inclina, nos lança para esses impulsos de fuga. Jonas não foi o único a tentar tomar o rumo da desobediência e da fuga e do esconderijo. Nós também fazemos isso porque não queremos ser descobertos. Aquele filho chamado de pródigo, que sai da casa do pai, a palavra diz que ele procura um país muito longínquo, muito distante. Ele queria sair de todos os referenciais possíveis. Quem sabe ali o pai não o encontraria. Se o pai enviasse alguns dos seus servos, lá não o acharia. Como nós somos tolos em pensar que nos nossos atos de fuga, de rebelião, de rebeldia, Deus não haverá de nos encontrar. Somos tolos quando pensamos assim. Não dá para brincar de pique-esconde com Deus. Ele sempre nos acha. Ele sempre nos encontra. Porque a sua palavra diz que diante dele, até as trevas são como a luz do meio-dia. Então a primeira palavra para você e para mim nessa manhã é: pare de tentar fugir de Deus. Esse é um caminho já fadado ao fracasso. Por melhores que sejam as suas tentativas justificativas, o Senhor vai te achar. Há um texto que diz assim: o teu pecado te achará. Mas veja, o texto continua e diz a Escritura que Jonas sai da sua cidade e a caminho de Tarsis, de dentro de um porão, ele é acordado. O comandante daquela tripulação vai ao seu encontro porque uma tempestade havia se instalado. O barco estava sendo jogado de um lado para o outro, os ventos e os mares encapelados, os homens gritando, lançando as suas cargas. E então aquele homem descobre que há um tripulante dormindo. Vai ao encontro de Jonas, o acorda desesperadamente, diz assim: quem tu és? De onde tu vens? Por que tu não clamas ao teu Deus? E vê que Jonas é um bom teólogo. E ele responde acertadamente às perguntas que lhe fora feita. Ele diz assim: eu sou Jonas, sou judeu, sou servo e sirvo ao Deus que é criador dos céus, da terra e dos mares. E tudo isso que está acontecendo aqui é culpa minha. Lance-me no mar e esta tempestade haverá de se acalmar. Quando eu olho para a declaração de Jonas, eu vejo que ela é absolutamente incoerente à sua prática primeira, de tentar sair do território de Israel, porque havia uma mentalidade cultural, religiosa, de que os deuses eles eram étnicos, tribais, eram deuses geográficos. Por exemplo, você tem Dagon como deus dos filisteus, então ele tinha um tipo de reinado naquela circunferência do território da Filístia. A não ser quando eles invadiam outros territórios, aumentava a dominação daquela divindade. Parece que Jonas em algum momento pensou assim: será que Deus não é Deus apenas em Israel? E se eu sair do território de Israel, ali Deus não terá mais jurisdição sobre a minha vida? Seja lá o que tenha acontecido, agora Jonas é recobrado a plena consciência de que Deus não era e nem foi, e nunca pretendeu ser, Deus de um único povo, de uma única raça, de uma única etnia. A Bíblia diz que desde o princípio o Senhor é o Deus de todo o cosmos. Ele é Deus de toda a criação.
Cada centímetro deste mundo que nós conhecemos e até do mundo que nós não conhecemos, do macro-universo, está diante da regência e do governo do nosso Deus. Ele é soberano sobre a terra, Ele é soberano sobre os céus, Ele é soberano sobre os mares. Não existe uma geografia sequer nesse mundo que Deus não reclame para o seu próprio governo. Jonas agora é lembrado disso, que Deus também era Senhor em Tarsis, em Jope, como Ele era Senhor em Israel. Aquele homem, no capítulo 1, termina a sua primeira parte da história no ventre de um grande peixe. Ainda sobre isso, eu queria dizer que o pecado é sempre trágico. E ele tem esses efeitos engolidores. A gente começa aqui, depois, como o fragor das catadupas, a gente vai fazendo outro. Nós vamos nos aprofundando no pecado, até que nos vemos no fundo de um poço, ou no ventre de um grande peixe. É sempre assim. Foi assim no princípio e o será para todo sempre, até que Cristo consume a sua obra e nos leve para o estado de glorificação, onde o pecado não será mais um ruído na nossa comunhão com Deus. Até lá, o pecado sempre nos afundará, sempre depredará a imagem de Deus em nós. O pecado sempre nos será trágico e arruinará a nossa comunhão com Deus. Foi assim com Jonas, foi assim com os nossos primeiros pais e assim conosco. Todas as vezes que rumamos, que tomamos os rumos do pecado, somos levados à tragédia. Sempre e sempre será assim. Capítulo 1 termina. Jonas agora está engolido pelo peixe. Capítulo 2 se inicia. Eu queria ler um versículo apenas do capítulo 2. Versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, fez o que, irmãos? Orou ao Senhor, seu Deus. Vamos voltar para o capítulo 1, só para você lembrar de um episódio. A tripulação era pagã, e cada um clamava aos seus deuses para se verem livres daquela tempestade, o que não resolveu. Diz que Jonas em momento algum clamou a Deus. Ele preferiu ser lançado ao mar, a ter que clamar ao Senhor para que Deus, quem sabe, mudasse o curso daquela história. Ele estava disposto a morrer, mas não estava disposto a obedecer. Esse Jonas era nordestino. Acaba quer morrer, eu morro, Senhor, mas não te obedeço. Pode me jogar no mar. Agora, para Nínive, eu não vou nem a pau. É mais ou menos isso que eu estou ouvindo de Jonas. Mas no capítulo 2, agora, quando abocanhado pelo peixe, o texto começa dizendo, estava lá Jonas, pianinho, de joelhos dobrados, naquela sala de oração especial, clamando a Deus. O que o sofrimento não faz, né? Capítulo 2, Deus está ensinando Jonas. Agora, antes da gente tratar de algumas questões aqui envolvendo o capítulo 2, eu queria que nós pensássemos sobre o grande peixe e sobre o que ele sinaliza nessa história. Para muitos, o grande peixe aqui é um sinal tão somente da justiça e do juízo corretivo de Deus. Deus está punindo o seu profeta. Deus está disciplinando aquela criança rebelde. É verdade que o peixe, em algum sentido, é uma demonstração ou manifestação da disciplina de Deus. Mas para além disso, meus irmãos, quando eu olho para aquele bendito peixe, eu vejo algo mais. Eu vejo um sinalete da misericórdia de Deus, não entregando o profeta à sua própria sorte, e não o deixando afundar em sua própria desgraça. Quando o profeta Jonas foi engolido por aquele peixe, ele foi abocanhado pelas misericórdias de Deus, não deixando que ele fosse tragado pelas vagas ondas, e engolido pela profundeza dos mares. Antes disso, o Senhor o engole com as suas misericórdias, o livrando de maior tragédia. O seu fim deveria ser de morte, ou não? O seu fim deveria ser de morte, como deveria ser o nosso fim, e o fim de todos aqueles que pecaram contra o Senhor.
Jonas me lembra que porque eu pequei, eu mereço morrer. Porque eu sou um transgressor da lei do Todo-Poderoso, do regente Senhor de todo o universo. Mas ao invés de entregar-me à minha própria morte, merecida morte, o que é que Deus fez? Ele entregou o seu próprio filho à morte em meu lugar, para que eu fosse engolido pelos seus afetos, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. De modo que aquele peixe, mais do que ser um sinal da justiça de Deus, é um sinal da sua misericórdia, livrando o profeta da morte. Foi isso que o Senhor fez em Cristo e com Cristo. Quando não o poupou da morte, como Ele poupou Jonas, para que nós fôssemos poupados. Ele não livrou o seu próprio filho de ser engolido pelas tramas infernais, para que nós o fôssemos. Jonas foi livrado pela misericórdia do Senhor, mas Cristo não. Ele teve que descer ao abismo da terra. Ele teve que ser engolido pela justiça do Pai, pela sua santa ira, para que nós pudéssemos ser absolvidos pela sua graça, perdão e misericórdia. O peixe então engole Jonas, mas para além deste aspecto redentivo, eu olho para esse cenário e vejo como o sofrimento nas mãos de Deus é pedagógico, é instrutivo para nos trazer para mais perto da sua presença. Jonas, aquele que até o momento não orou, agora está de joelho dizendo: Senhor, lembrando-se dos salmos, dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Ele está orando, porque Deus muitas vezes, meus irmãos, vai se valer destas circunstâncias agonizantes para nos trazer para mais próximo de si. Para não nos entregar à própria sorte, Deus muitas vezes vai nos entregar ao sofrimento. Entenda isso. E benditos são os sofrimentos trazidos pelas mãos do Todo-Poderoso. São sinais da sua misericórdia. É melhor sermos entregues ao sofrimento do que entregues à nossa própria sorte, ao nosso próprio coração e aos nossos próprios caminhos. E quando Deus entrega Jonas ao sofrimento, Ele está o livrando da sua própria sorte, que o levaria a uma condenação. Lembra de Davi? Naquele episódio em que Deus lhe dá algumas opções quanto à punição do seu pecado, e Deus diz assim: olha, você pode cair nas mãos dos homens, eu posso mandar, acredito que foi uma peste sobre o povo, ou você pode cair nas minhas mãos. E o que é que Davi responde para o Senhor? Melhor me é cair nas tuas mãos, ó Deus. Porque nas mãos de Deus, até quando somos entregues aos sofrimentos mais agônicos, nós temos consolo. Nas mãos de Deus, até mesmo os sofrimentos, como eu falei domingo passado, são tribulações disfarçadas de bênçãos. É o Senhor nos ensinando, e veja quão grande bênção esse peixe trouxe para aquele profeta. Aquele que não orava por conta da rebelião, agora é posto na sala de oração do ventre daquele peixe, e ele agora está buscando a Deus. Às vezes é assim que Deus nos traz. Ele nos coloca no seu anzol, nos espeta, para que então lembremos que a nossa vida depende dEle, e que não há outro lugar para nós estarmos e vivermos, senão no centro da sua vontade. E se Ele tiver que se valer do sofrimento para isso, meu querido, escute-me, Ele o fará. Ele prefere um profeta chorão, sofrendo, do que um profeta entregue ao seu próprio coração, morto em seus pecados. Se Deus tiver que me moldar pelas vias do sofrimento, Ele o fará, porque o meu bem supremo não é o bem-estar temporal, mas é o ser conformado a Cristo e a sua vontade. O capítulo 2, então, nos revela que Deus se vale até mesmo do sofrimento para gerar em nós essa retomada, essa rota rumo à sua presença. E aí chegamos no capítulo 3. Veja comigo o capítulo 3. Versículo de número 5. Vamos ler juntos?
Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Capítulo 3 descreve-nos, portanto, o ministério mal-humorado de Jonas e a graça de Deus sendo eficaz e eficiente no coração dos ninivitas. Ele vai para a cidade. Ele não vai por livre e espontânea vontade, nós sabemos disso. Ele não está ali, talvez, animado como nós estávamos ontem na EBF Solidária. Ele não programou aquela viagem missionária. Ele foi empurrado, impulsionado, lançado pelas mãos poderosas do Senhor para ir a Nínive. E lá ele chega, faz uma caminhada boa, chega a Nínive e ele prega às pressas. Sabe como alguém que quer terminar logo aquela tarefa porque não aguenta mais? Esse é o sentimento que eu tenho quando eu leio a história de Jonas. Ele quer terminar logo aquilo porque ele não aguenta mais pregar para aquele povo. Em uma caminhada de um dia, ele apregou a mensagem do Senhor, quem sabe na expectativa de ver aquele povo sendo punido pelas mãos do Todo-Poderoso. Diz que terminada a mensagem, apesar do pregador, houve um avivamento espiritual. Deus vem com graça, misericórdia, derrama fé, arrependimento sobre o coração daqueles impenitentes, e de repente eles agora se veem atraídos à graça e ao evangelho que ouviram pela boca do profeta. Aquilo foi trágico e traumático para Jonas. E Deus estava visitando com salvação um povo que não era da linhagem étnica de Israel. Esse capítulo me faz ser mais presbiteriano. Muito mais presbiteriano. Porque aqui eu tenho um camarada indisposto, indesejoso, mal-humorado, ríspido, com um sermãozinho ruim, não estudou o sermão para pregar, entregou o sermão de qualquer jeito, um povo duro, de dura cerviz, um povo mau, que não tinha nenhuma simpatia com Deus ou com o seu santo evangelho, e de repente um pregador ruim para um povo ruim, resulta numa igreja, numa mega church, sendo estabelecida na Assíria. O evangelho prosperou, apesar do pregador e apesar do povo, me ensinando que o principal promotor da obra de Deus é o próprio Deus, e que a eficácia da sua obra e o avanço da sua igreja não depende de personalidades carismáticas, de homens, de bons pregadores, ou sei lá o quê, mas de Deus exercitar a sua graça e chamar pecadores da morte para a vida. A igreja avança e o reino de Deus é promulgado mundo afora, não porque as pessoas são simpáticas a Cristo ou ao seu evangelho, mas porque Deus é mais poderoso do que a resistência do coração humano, e Ele tem o coração dos homens em suas mãos, e Ele quebra o coração e quebranta homens para que se rendam à sua vontade. O capítulo 3 nos mostra que Deus é soberano no exercício da sua misericórdia e da sua graça, para salvar quem quer, como quer, do jeito que quer, para a glória do seu nome, e Ele o faz usando até mesmo pregadores ruins e mal-humorados, porque Ele é Deus. E como dito no capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor, não aos profetas, não a uma igreja, não a uma denominação, mas ao Senhor somente pertence a salvação, e Ele a confere soberana, eletiva e graciosamente como quer, porque Ele é Deus. Capítulo 3 nos mostra Deus exercendo soberania sobre o coração dos homens e sobre a aplicação da salvação no coração dos ninivitas. Então chegamos no capítulo 4. Capítulo 3 termina com o povo convertido, dando culto em ações de graças. A igreja foi estabelecida, o louvor a Deus agora estava sendo assunto aos céus. Capítulo 4. Jonas terminou o seu serviço. Ele não queria que aquele povo se convertesse. Havia uma expectativa, ainda que longínqua, que pelo menos duas coisas acontecessem. A primeira delas, Deus mudar de opinião. Quem sabe, Deus não muda de ideia. E ao invés de estender misericórdia e graça para esse povo, Ele os pune como é merecido. Este povo é mau. Veja que Jonas nunca se vê na condição de alguém que merecia tamanho juízo. Ele só olha para o outro. Ou quem sabe, o povo muda de atitude. Eu vou esperar aqui, eu vou subir no monte e vou ficar vendo. Ou Deus muda de ideia, ou o povo muda de atitude. Uma das duas coisas acontecendo, ao invés de graça, desce fogo do céu e os consome. Era essa a esperança do pregador, de que ninguém se convertesse.
Eu faltei nesse dia da aula de homilética, onde nós somos ensinados a esperar que ninguém obedeça ao chamado da palavra. Mas Jonas estava ali, e ele não queria que a mensagem que saíra da sua boca cumprisse o seu efeito salvífico. Ele queria que o povo continuasse rebelde, intransigente ao Senhor, e então ele senta na expectativa enganosa de que Deus, quem sabe, mudasse de ideia, ou o povo de atitude. Mas isso não acontece. Deus usa de misericórdia, do menor ao maior. Todos são arrebatados ao arrependimento e levados à presença de Deus, com corações quebrantados. E aí chegamos no finalzinho do capítulo 4, o texto que nós lemos. E essa, para mim, é a parte melhor do livro. Jonas, então, repito, azedo, mal-humorado, traumatizado, está assentado e ele faz um emaranhado para si. Ele queria livrar-se do seu desconforto. E alguns vão dizer que o desconforto de Jonas era o meu desconforto. Ele era careca. Mas é sério, alguns estudiosos vão dizer que o desconforto dele era uma calvície que incomodava, o sol o castigava e o caustigava. E ele faz ali um emaranhadozinho, ele quer se ver livre. Não tinha o boné nem o chapéu na sua época. Então ele vai lá e faz aquele emaranhado. E diz que, graciosamente, de repente, subitamente, começa a nascer uma plantinha. E aquela planta cresce e vira uma sombreira. E Jonas, então, no versículo 6, vai para baixo daquela sombra, para embaixo daquela sombra, e diz o texto que o humor daquele homem mudou. O versículo 6, se você olhar comigo, diz assim: Jonas, finalzinho, se alegrou, de que maneira? Em extremo, por causa da planta. Veja, Deus o havia livrado da morte através do peixe. O peixe o havia lançado de volta à terra. Uma cidade inteira veio a Deus em arrependimento, e nada daquilo provocou um humor de alegria no profeta. Continuava zangado, bochechudo. Mas quando a planta nasce, aquele homem está feliz. Manda chamar os irmãos do Eco, e agora ele vai fazer bolo para todo mundo, porque a plantinha nasceu no seu jardim e cobriu o seu desconforto. E aquilo gerou uma alegria incontida. Jonas está muito feliz, meus irmãos, muito feliz. Mas no dia seguinte, veio um vermezinho, bendito verme, que vem e come aquela planta. E consome as bases da falsa esperança, da falsa alegria, do falso conforto. E diz que aquele profeta agora está zangado. A sua alegria não durou mais do que algumas horas. E Deus, então, vendo o seu mau humor se intensificando, diz assim: o que aconteceu, Jonas? Você tem razão, está irado mesmo assim? É razoável a tua ira? Ao que o profeta resmunga para o Senhor e diz assim: sim, Deus, é razoável a minha ira até a morte. Aí Deus diz: é mesmo? Veja se aqui também nós não nos parecemos com Jonas. Quando a vontade do soberano Deus converge com os nossos caprichos, coaduna com os nossos projetos, e nos traz algum conforto e deleite, a gente diz assim: vou para a igreja agora louvar a Deus. Domingo, não abro mão do culto por nada, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me dado a experimentar das suas benesses, bendito é o nome do Senhor. E há um gozo, uma exultação em nosso coração, porque a vontade de Deus, que converge com a minha vontade, se cumpriu na minha vida. Louvado seja Deus por isso, que coisa boa. As portas se abriram, a doença foi sanada, os problemas na minha casa, pastor, foram resolvidos. Meu filho, minha filha, meus filhos estão agora tornando ao Senhor, que bênção. Louvado seja Deus. Os negócios na empresa estão prosperando. Que maravilha, né, irmãos? Amém. Mas no dia seguinte, a mesma mão que trouxe a planta mandou o verme. Não foi Satanás não, irmãos. Vamos fazer uma retrospectiva aqui de quem é que está governando essa história e conduzindo-a. Capítulo 1. Quem foi que mandou a tempestade, o vendaval, contra aquela embarcação onde o profeta Jonas estava tentando se esconder? Foi quem? Foi Deus. Foi? Quem mandou o grande peixe abocanhar aquele profeta? Foi Deus.
Quem exerceu soberania e converteu o coração dos ninivitas? Foi Deus. Quem foi que mandou a planta? Deus. Quem mandou o verme? Deus. Quem mandou o vento calmoso? Aquela ideia de vento calmoso é quando a gente está naquela brisazinha que não venta mais. O sol a pino e não está ventando. Essa é a ideia. Foi Deus quem parou o vento. Deus manda vento no capítulo 1 e Deus para vento no capítulo 4. Mas é Deus, o tempo todo, no exercício da sua soberania. É Deus quem chama o profeta, é Deus quem envia tempestade para um barco onde o profeta estava tentando se esconder, é Deus quem engole o profeta por um grande peixe, é Deus quem converte o coração dos ninivitas, é Deus quem faz brotar uma planta, é Deus quem manda o verme, é Deus quem para o vento, é Deus, o tempo todo é Deus. E a gente até entende isso no momento da pregação, mas na experiência da nossa vida, nós não conseguimos ver a mão soberana de Deus nos vermes. Só vemos nas plantas, porque nos conforta, nos consola. Mas eu queria que você entendesse que a mesma mão, que muitas vezes nos dá as benesses das plantas e dos jardins floridos, é a mão que muitas vezes envia-nos vermes. Eu diria, benditos são os vermes que são enviados pelo Senhor para consumir em nós, da nossa vida, aquilo que não é dele. Eu falei aqui sobre falsa alegria. Era uma falsa alegria. E nós temos também as nossas falsas alegrias, nossos falsos apoios, falsas seguranças, falsas certezas, falsas expectativas. E Deus então envia-nos os seus vermes, os vermes que são trazidos pela mão da sua providência, muitas vezes para nos consumir e para consumir aquilo que não é dele, arrancar de nós aquilo que não lhe pertence, que não é convergente ao propósito supremo dele. E louvado seja Deus porque ele faz isso. Porque senão a gente confia em qualquer coisa, se alegra com qualquer coisa, se apoia em qualquer coisa. E quando a gente está bem apoiado aqui, ele manda o cupim e vem e consome as bases da nossa falsa segurança. A gente cai de novo para lembrar que nós estamos nas mãos dele, irmãos. É nas mãos de Deus que nós estamos. Não é em nossas mãos, é nas suas mãos. E quantas vezes preciso for, ele enviar os seus vermes providenciais, ele o fará para consumir aquilo que é falso em nós. Eu quero encerrar essa palavra lembrando do finalzinho desse texto. O verme teve como propósito mostrar a incoerência da alegria de Jonas, a incoerência do seu regozijo, a hipocrisia dos seus amores, mas também para revelar a incongruência das suas prioridades. Deus está dizendo assim: Jonas, me espanta o fato de você estar agora aborrecido ao máximo, porque a tua plantinha, o teu bonsai querido morreu. Me espanta você estar assim, azedado, porque o seu jardim foi consumido. Enquanto existem 120 mil pessoas que não conseguem discernir entre a mão esquerda da mão direita, tomados em profunda ignorância, e eu não posso exercer compaixão por elas. Meus irmãos, se há um problema no povo de Deus, é a inversão de prioridades. Amoldados pela cultura secularizada, materialista, não estou falando do materialismo filosófico, estou falando do materialismo pragmático mesmo. Nós nos esquecemos da nossa missão, que é a missão de Deus. Nos esquecemos das prioridades de Deus, daquilo que é primazia para Ele, e seguimos a vida construindo os nossos castelinhos de areia e cuidando dos nossos jardins, que embelezam a nossa vida, nos confortam, nos consolam, perfumam a nossa casa, e a gente segue cuidando dessas coisas que são legítimas, que são boas, mas que são efêmeras e pueris. E nos esquecemos que aqui estamos com um propósito maior do que esse.
O nosso propósito é glorificarmos a Deus, principalmente através da proclamação do seu Evangelho para um mundo afundado em sua ignorância, ensurdecido pelo pecado. E amanhã, segunda-feira, nós vamos sair daqui e vamos voltar a cuidar dos nossos jardins. E chorar quando os vermes consomem as nossas falsas expectativas de vida. Enquanto do nosso lado, o nosso vizinho, colega de trabalho, pessoas no entorno da igreja, nessa cidade, no nosso país e para além do mar, estão perecendo porque não conhecem o Salvador. Eu não estou falando que todos devem abrir mão das suas vocações e profissões para assumir uma postura missionária. Não! A ideia é que você entenda que a sua prioridade no seu trabalho não é ganhar dinheiro. Na sua família não é fazer a viagem dos sonhos. A sua prioridade, a minha prioridade, devem ser as prioridades de Deus, que tem a ver com a revelação da sua glória e o espalhar do seu conhecimento sobre toda a terra, para que os mais vis dos homens, nos lugares mais longínquos, cheguem ao conhecimento da verdade, saiam da ignorância e sejam esclarecidos por Cristo Jesus, que é a verdade e a própria luz da vida. Nós somos um país que, segundo pesquisas, daqui a pouquinho será majoritariamente cristão. E eu digo, e daí? A nossa inércia revela uma igreja adoecida, enfermada, que continua vivendo em si mesmada e autocentrada, cuidando dos seus bonsais internos, enquanto existe um mundo num desfiladeiro, num penhasco infernal, esperando que alguém diga: ei-lo ali, eis ali o Salvador, olhem para ele e sejam salvos, vós confins da terra. Enquanto nós cuidamos dos nossos caprichos, a voz do Senhor continua sendo ecoada de canto a canto desse céu, chamando homens e mulheres, não para exercer ofício profético, mas o sacerdócio real, e declararem ao mundo todo que só Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você quer ver mudança acontecendo no seu trabalho, na sua família, na sua cidade? Olhe para o capítulo 3 e veja que isso só é possível quando o Evangelho é pregado e Deus então traz pecadores ao arrependimento. Fora disso, não há esperança alguma de mudança para a nossa nação, para a sua ambiência de trabalho, para a sua família. A mudança acontece quando mentes e corações são renovados pelo poder do Evangelho. Então pregue o Evangelho. Encontre-se nas prioridades de Deus. E diferente de Jonas, responda à última pergunta deste livro. Ela talvez seja retórica. E eu não vou respondê-la, porque se Deus não quis respondê-la, é porque eu devo respondê-la no meu próprio coração apenas para Ele. Enquanto você cuida dos seus jardinzinhos aí, achando que está tudo bem, está tudo certo, tudo em paz, você se aborrece com coisas tão ínfimas na sua vida, e chorão, e lamentador, murmurador. Qual foi a última vez que você chorou por um mundo afundado na ignorância do pecado? Qual foi a última vez que você passou a noite, uma horinha, meia horinha, chorando, dizendo: Senhor, a minha alegria está perecendo porque o meu vizinho não te conhece? Nós choramos por coisas frívolas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que possamos entender o que é que Deus deseja de fato, e orarmos dizendo assim: Senhor, me leva ao centro da Tua vontade. Mesmo que a Tua vontade seja destoante da minha, eu quero vivê-la. Porque melhor é estar nas Tuas mãos, no meio de um furacão, de um temporal, ou no ventre de um peixe, do que ser entregue à minha própria sorte. Vamos orar? Senhor bendito, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Tu sabes que essa palavra tem me ferido, Senhor. Ela tem me machucado.
Tu sabes que aqui eu não falo apenas para que outros ouçam. Tu sabes que antes disso, essa palavra tem falado ao meu coração, tem revelado as minhas fugas, a minha subestimação do Senhor, em relação ao Senhor. E nesse momento, Deus, eu imploro em nome de Jesus, muda a nossa sorte, Senhor. Traz o nosso coração de volta para Ti. Livra-nos, ó Deus, de uma vida ensimesmada. Nós imploramos, ó Deus, que o nosso coração seja moldado ao Senhor. Não importando as justificativas que Jonas teve ou que nós tenhamos, que o Senhor nos traga ao centro da Sua vontade, aos Teus pés, de onde nunca devemos sair, Pai. É a nossa oração para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.